A paz do Senhor, meus irmãos, que o grande e eterno Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, continue convosco de maneira especial. Que Deus continue vos abençoando com todas as sortes de bênção. E que esta noite seja uma noite de muita vitória para você e para sua casa. Ore comigo, Deus. Eu te peço que o Senhor tome a primazia, Senhor, deste vídeo, deste trabalho. Que o Senhor venha falar com cada pessoa que vai nos ouvir. Que o Espírito do Senhor venha encontrar sensibilidade em cada coração. Que o Espírito Santo venha se comunicar com cada pessoa nessa noite. E que o Senhor venha, através da sua palavra, revelar-nos aquilo que o Senhor quer nos revelar. Que o Senhor venha mexer, Senhor, nas nossas emoções, mudar a nossa personalidade e nos abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te pedir que o Senhor venha estar conosco neste momento. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós iremos ler nessa noite e fazer menção está em 2 de Reis, capítulo de número 1 a seguir. É um texto conhecido por demais. 2 de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir. O texto fala sobre a cura de Naamã. E diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Por certo, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, enxergando aí esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei esta carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e ver de que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Até aqui.
Meus queridos e amados irmãos, texto conhecido que narra a história de um homem chamado Naamã, general do exército da Síria. A própria Bíblia vai dizer que por intermédio de Naamã, Deus havia dado livramento à Síria. E Naamã havia ganhado muitas batalhas no seu país. Naamã era o general herói de guerra. Naamã era amigo íntimo do rei da Síria, da sua nação. Você tem ideia do que é isso? Isso é mais importante do que ser amigo do presidente da república, ser amigo do rei. Naamã havia conquistado muitas nações. Naamã havia sobrepujado muitos povos. Naamã havia conquistado muitas riquezas para a Síria e para o seu rei. Na frente de batalha estava este homem por nome Naamã. Um homem que carregava muitas vitórias, muitos troféus, muitas histórias. Este homem chamava-se Naamã. Este homem era valoroso, muito valoroso, diz a Bíblia, um homem de valor. Porém, havia um mal que ofuscava o brilho da sua grandeza. Que mal é esse, pastor? A lepra. A lepra que hoje nós conhecemos como hanseníase, porque o nosso antigo presidente Fernando Henrique Cardoso criou uma lei, e nesta lei, no Brasil, é proibido pronunciar a palavra lepra ou chamar alguém de leproso. É um insulto. Então mudou-se para hanseníase. É interessante ressaltar que, apesar de um homem ser um general e ser amigo íntimo do rei, apesar deste homem ter muitos soldados sob o seu comando, é interessante ressaltar que este homem tem uma enfermidade que não tem cura. Este homem tem uma doença que não tem remédio que resolva o seu problema. Porque a hanseníase ainda nos dias de hoje não tem cura. Não tem remédio que resolva o seu problema. Só que na época de Naamã, se alguém estivesse leproso, ele era excluído da sociedade. Ele era levado para o arraial dos leprosos, arraial dos imundos. Mas se tratando de um homem de posição como Naamã, por ser amigo do rei do seu país, da Síria, aí abre-se uma exceção. Naamã não é banido da sua casa. Naamã não é banido da sua cidade. Naamã não é banido do seu cargo nem da sua posição, porque ele é amigo íntimo do rei da Síria. Abre-se uma exceção. Naamã continua leproso, porém ocupando o cargo de general. Ele é leproso, mas ele continua no comando do exército do rei da Síria. Ele é leproso, mas ele continua tendo acesso ao palácio do rei. Ele é leproso, mas ainda mora na sua casa, mas ainda mora com a sua família. Ele não foi banido para o arraial dos impuros por causa da sua patente, por causa da sua posição. Se fosse uma pessoa que não ocupava cargo, por certo, Naamã seria banido. Mas Naamã tem prestígio, Naamã tem história.
A Bíblia diz que em uma das suas investidas contra Israel, Naamã traz uma menina cativa. Ele destrói a cidade da moça, ele saqueia a cidade da moça, ele mata os amigos da jovem, ele destrói a família, mas esta menina, que a Bíblia não cita o seu nome, é levada cativa para a casa do general Naamã, para estar aos serviços da sua esposa. A menina não foi por livre e espontânea vontade, não. Ela foi arrastada, ela foi forçada, ela se tornou escrava lá na Síria, escrava do senhor Naamã e da sua esposa. Mas a Bíblia não cita o nome desta menina. E nos tempos bíblicos, desde as épocas remotas, o nome é muito importante, porque o nome descreve praticamente a vida de uma pessoa. O nome fala do caráter da pessoa, da personalidade da pessoa, da história da pessoa. Nós ganhamos um nome desde o nosso nascimento. Alguém, quando pergunta por outro, pergunta pelo nome da pessoa. É o nome. Você precisa do nome para ter um registro. Você precisa de um nome para tirar um RG. Você precisa de um nome para se casar, para dar origem à sua família, nome aos seus filhos. Tudo é um nome. O nome, disse Salomão, é mais importante do que o recurso que o homem possui. Nessa época aqui, ter um nome valia muita coisa. Era muito importante ainda também nos dias de hoje. Você precisa de um nome para poder viajar. Você precisa de um nome para poder ir para outro país. Você precisa de um nome para poder entrar numa empresa, para poder trabalhar. O seu nome é muito importante. O seu nome é importante até mesmo na hora que a gente vai morrer. Na hora que morremos, o nosso nome fica lá na certidão de óbito. É gravado na sepultura. Fica na memória dos que nos amávamos. Mas fica na memória daqueles que nos odiavam também. Todo mundo vai lembrar do nome. Sem um nome não existe história. É um indigente, é uma pessoa não existente na terra. O nome faz referência à pessoa. Mas essa moça, a Bíblia não cita o nome dela, porque se trata simplesmente de uma menina que foi escravizada pelo general leproso. Imagina, por gentileza, imagina esta menina na casa de Naamã, sem ter direito a salário, sem ter direito a 13º. Essa menina não tinha direito a um quartinho só para ela. Esta menina não tinha direito a acomodações confortáveis. É só você ler a história de como os escravos eram tratados, tanto nos tempos bíblicos, como também quando houve no Brasil escravidão. Os escravos dormiam do lado de fora da casa. Eles dormiam na senzala. E muitas das vezes eles passavam a noite debaixo do sereno ou debaixo de chuva. Eles não eram tratados como seres humanos. Os escravos eram tratados como bicho. Essa menina não tinha ninguém para lhe proteger. Ela era propriedade do senhor Naamã. Era propriedade da casa de Naamã, e sendo propriedade da casa de Naamã, do senhor Naamã, ele fazia dela o que ele bem quisesse e entendesse. Ele poderia vendê-la como uma mercadoria. Ele poderia até mesmo estrupá-la que não dava nada, abusada que não dava nada. Imagina o perrengue que esta menina passou, sabendo que agora ela foi levada para casa do homem que destruiu sua terra, do homem que destruiu seus amigos, do homem que destruiu seus parentes, sua família, sua árvore genealógica.
E ela é levada para a casa deste homem para servi-lo. Servir a quem? Servir a um doente, lavar roupa de doente, cuidar de doente, limpar a casa de um doente. E esta doença, ora, diga-se de passagem, uma doença de alto risco, de contaminação. Mas esta menina não podia questionar, esta menina não podia murmurar. Ela está na casa do Senhor Naamã. E deixa eu dizer uma coisa, essa menina não é uma mulher que teve uma história de vida, que teve uma família, que teve um casamento. Isso aqui se trata de uma adolescente, uma menina que está crescendo, uma menina que, segundo os historiadores, tem cerca de 16 para 17 anos de idade. E nesta fase, as meninas têm sonho de se casar, de construir uma família, de estudar. Mas agora esta menina vê os sonhos dela jogados no fundo do poço, porque ela sabe que ela é uma escrava, e escravo não tem direito algum, a não ser o direito de servir ao seu Senhor. Imagina, por gentileza, o que se passa na mente desta menina. Roubaram a juventude dela, roubaram a família dela, tiraram ela da pátria materna. Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor Naamã, mas essa menina tem uma qualidade que nós precisamos ter nos dias de hoje. Qual é a qualidade, pastor? A qualidade de não nutrirmos nos nossos corações ódio, nem vingança, nem raiz de amargura. Porque esta menina poderia andar como as adolescentes do século 21, se mutilando, se cortando, se ferindo dentro do quarto, escondido dos pais. Poderia estar cheio de traumas e traumatizada. Porque a nossa geração de hoje é a geração que o pai não pode reclamar, não pode dizer não, não pode dizer não concordo. É quando o pai diz para uma adolescente que ele não permite ela namorar com o moço. É quando a mãe diz que não permite que ela saia para determinados lugares com as amigas porque ela não tem idade. Então aquela moça se tranca dentro do quarto e começa a se mutilar. E começa a se cortar. Esta menina tinha todo motivo de fazer isso. Mas ela não fez. Ela preferiu alimentar a Deus do que alimentar a Satanás. Essa menina tinha todo motivo de se trancar dentro do seu mundinho secreto e entrar em uma profunda depressão, mas ela não quis isso. Ao contrário, ela sabe que não vai receber salário, ela sabe que não vai receber roupas novas, ela sabe que nunca calçará um sapato novo, ela sabe que nunca na vida ganhará um presente, mas ela está na casa do Senhor Naamã, servindo, longe da sua terra, longe da sua família. E o que se adora na Síria não é o mesmo que se adora em Israel. O culto é diferente. O Deus que se adora é diferente. Imagina o que se passa na cabeça desta moça. Mas ela tem um diferencial de conduta que serve para os nossos dias. Presta atenção nisso aqui, por gentileza. Eu não sei quanto tempo ela ficou na casa do Senhor Naamã. Eu não sei quanto tempo ela testemunhou o sofrimento daquele homem. Nós sabemos que a hanseníase ou a lepra, ela não causa dor. O indivíduo pode se furar que ele não sente dor. Ele pode se queimar que ele não vai sentir dor. Imagina aquele homem, o general, o ilustre, o bacana, o conquistador de nações, o conquistador de terra, o herói da Síria, chegando na sua casa, tirando o seu fardamento, tirando suas indumentárias, tirando suas medalhas do peito, e de repente, quando ele se olha no espelho, ele percebe que ele não passa de um leproso, e que toda a conquista
que ele havia alcançado e que o relacionamento íntimo que ele tem com o seu rei e que toda a fortuna que ele havia adquirido não é capaz de livrá-lo da sua enfermidade. Porque nem sempre o dinheiro traz o benefício que você precisa. Nem sempre a riqueza resolve o problema que você está enfrentando. Mas a menina, que no seu coração não tem espaço para ódio, porque se fosse nos dias de hoje, alguém ia dizer assim: esse miserável matou minha família, destruiu minha nação, destruiu minha pátria, eu vou botar veneno no prato dele para ele morrer. Eu quero é que ele morra. Eu quero é que o bicho coma ele vivo. Se fosse muitas pessoas que não têm Deus no seu coração, que não têm um relacionamento com Deus de verdade, ia dizer isso. E ao contrário, e ainda ia continuar orando para Deus matar mais depressa. Porque tem gente nos dias de hoje que não tem nenhum senhor como Naamã, que fez o que fez com essa menina e já está pedindo a morte de alguém. Está desejando a morte de alguém. Eu quero lhe dizer uma verdade: seu coração está cheio de maldade. Seu coração está cheio de ódio. Você precisa se esvaziar deste mal para que as bênçãos de Deus venham fluir na sua vida. Essa menina tinha todo o motivo do mundo para odiar Naamã, para desejar a morte de Naamã. Ela tinha todo o motivo do mundo para sentar e ver a morte de Naamã de camarote. Só que ela não vai agir pela carne. Não. Ela não vai alimentar os seus desejos e pensamentos malignos e mesquinhos. Ela tem um relacionamento com Deus. Ela está longe de Israel, mas o Deus de Israel continua com ela. Não é porque ela foi levada cativa para a casa do Senhor Naamã e porque Naamã destruiu a sua família que Deus a abandonou. Ela tinha consciência que o seu país perdeu uma guerra, mas que ela não havia perdido o seu Deus. Podemos até perder uma batalha, mas não haveremos de perder o nosso Deus. Ele sempre continuará conosco. Ao ver o sofrimento do seu patrão, ela não diz para ele: haja visto que escrava, principalmente do sexo feminino, não tinha acesso a falar, a conversar com o seu senhor. Ela trabalhava na cozinha. Ela vai se comunicar com a esposa de Naamã. Ela vai falar em voz alta. E a mulher de Naamã vai perceber o que ela falou. De tanto ver o sofrimento daquele homem, ela não vai pagar o mal com o mal. Ela vai simplesmente dizer: oxalá, se o meu Senhor estivesse em Samaria, por certo, o profeta que está em Samaria o restauraria da sua lepra. Você sabe o que é que essa menina está dizendo? Eu queria que ele estivesse lá na minha igreja. O meu pastor iria fazer uma oração por ele e ele seria curado. Ela estava distante de casa, distante da nação, distante da igreja, mas ela ainda tinha certeza de que havia um homem de Deus de oração lá. Um homem que era canal de bênção. Oxalá se ele estivesse lá na minha igreja. O meu pastor é homem de Deus, é profeta. Ia fazer uma oraçãozinha por ele. E ele seria curado. E ele seria restaurado. A mulher de Naamã, uma senhora, esposa de um general, dá ouvido a uma escrava, uma cativa, uma escrava israelita. Haja visto que a cultura e a crença da esposa do senhor Naamã era diferente. E por que ela vai dar ouvido? Porque na hora da necessidade, a gente abre mão dos nossos preceitos. Na hora da necessidade, nós abrimos mão das nossas crenças para acreditar naquele que resolve o problema. Eu nasci nessa eu vou morrer. Conversa. Basta o cinto apertar que tu corre para o lado certo. Ela poderia dizer assim: eu vou dar ouvido à escrava, coisa nenhuma. Isso é fanatismo.
Isso é questão de religião. Só que ela sabe que o Naamã já bateu em várias portas, já fez várias consultas, já apelou para um nicho de deuses, já bateu em várias portas de religião e de religiosos. Ninguém conseguiu resolver coisa alguma. Então, quando ela ouve a escrava, ela diz assim: já batemos em tanta porta, já gastamos mundos e fundos e não resolveu o problema? Não custa nada aventurar. E ela chega para Naamã e vai dizer: a menina sem nome, a escrava, a israelita, a moça que o Senhor trouxe cativa, ela diz que tem um profeta, um pastor, um homem de Deus, lá na terra dela, na igreja dela, que se ele fizer uma oração por você, vai resolver o seu problema e você será curado deste mal. Quem, em sã consciência, estando em uma situação como a de Naamã, que não tem jeito, desenganado pela medicina, e ouve alguém dizer assim: tem um lugar que alguém vai orar e vai te curar, que não vai correndo atrás. Quem? Você pode ser o mais soberbo. Você pode ser um homem que nasceu e se criou dentro da sua religião e da sua cultura. Mas se você ouvir que tem alguém que vai orar por você, vai resolver o problema, você abre mão das suas crenças. Você abre mão da sua cultura e vai atrás do milagre, porque o que importa nessa hora não é cultura, não é religião. O que importa nessa hora é o milagre. E pelo milagre nós fazemos qualquer coisa. Deixa eu dizer. Aí a Bíblia diz que a menina vai dar referência de milagre para o seu senhor, o Naamã. Se fosse você faria isso? Você daria o endereço do milagre para alguém que só fez lhe fazer mal? Para alguém que só fez lhe maltratar? Para alguém que só fez lhe ultrajar? Você daria o endereço do milagre para esta pessoa? Você convidaria esta pessoa a ir na tua igreja, a participar do culto, e ao término do culto você pediria para seu pastor orar por esta pessoa e abençoar esta pessoa? Você faria isto? Faria? Mas ela fez. Essa menina dá lição para nós. E Naamã vai ao seu rei, o rei da Síria, e diz assim: eu ouvi a serva da minha mulher, a menina que eu trouxe cativa de Israel, disse que tem um homem lá de Israel que pode me curar dessa doença. O rei disse: tem? Ela disse que tem. O rei automaticamente, porque foi Naamã que pediu. Se fosse um servozinho qualquer, você acha que o rei assinaria a carta? Se fosse alguém do reino, mas que não tivesse a patente de Naamã, você acha que o rei assinaria a carta e enviaria para o rei de Israel, solicitando que recebesse Naamã com honra e dignidade, exigindo do rei de Israel que curasse Naamã? Não. O que está em pauta aqui é que a menina não é importante, mas Naamã é importante para a Síria. Enquanto Naamã é importante para a Síria, a menina é importante para o rei dos reis e senhor dos senhores. Deus não vai fazer um milagre na vida de Naamã porque Naamã é herói de guerra. Deus não vai fazer um milagre na vida de Naamã porque Naamã é amigo do rei da Síria. Deus não vai fazer o milagre na vida de Naamã porque Naamã é general, comanda um exército poderoso. Deus vai fazer o milagre na vida de Naamã porque na casa dele tem uma crente. E esta crente, mesmo sendo pisada, humilhada, ultrajada, ela fez referência de um profeta que serve ao único e verdadeiro Deus. Deus vai honrar a palavra que saiu da boca desta menina. É o que Isaías falou. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Ele envia cartas ao rei de Israel. O rei de Israel, ao receber a carta, ele lê a carta e disse assim: o rei da Síria está procurando pretexto de guerra.
Ele está querendo guerra conosco novamente. Porque que poder eu tenho de restaurar um homem da sua lepra? Ele está dizendo que vai enviar um homem para que eu restaure da sua lepra. Eu não tenho condições de restaurar o homem da sua lepra. O rei não tem. O governador também não tem. O prefeito também não tem. Os deputados estaduais e federais e os vereadores também não têm. Mas tem um profeta de Deus que anda com a cara no pó, que anda com o joelho no chão. E o profeta Eliseu ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes e disse assim: por que rasgaste as tuas vestes? Manda ele vir e saberá que em Israel tem profeta, e saberá que em Israel tem homem de oração, e saberá que em Israel tem homem de comunhão com Deus. Aonde tem um homem de comunhão com Deus, Deus assina embaixo. A Bíblia diz que Naamã pegou 6 talentos de prata, 6 ciclos de ouro, suas vestes de festivais, vestes importadas, tecidos a fio de ouro, e levou, foi para Israel, e chegou na porta do profeta Eliseu. Ele parou, e ele chamou, e Eliseu não saiu, e ele bateu palma, e Eliseu não saiu. E ele gritou novamente, e Eliseu não saiu. Se fosse nos dias de hoje, os profetinhas que nós temos, que gosta de amizade com quem tem, que gosta de bajular quem tem posição, que gosta de ficar bajulando quem tem alguma coisinha, não bastava nem ele chamar, ele já estava na porta desde de cedo esperando. Essa é a realidade. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas Eliseu era homem de Deus, tinha compromisso com Deus. Enquanto Naamã está chamando, Eliseu está deixando ele esperar. E eu me perguntei a Deus o porquê de Eliseu fazer o Naamã esperar, o general da Síria esperar, o herói de guerra, o poderoso da Síria. Aí o Senhor falou para mim, enquanto ele estava chamando do lado de fora, Eliseu estava buscando instrução do lado de dentro. Enquanto Naamã chamava do lado de fora, Eliseu conversava comigo do lado de dentro. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você falar com quem está do lado de fora. Você precisa primeiro ouvir quem está do lado de dentro. Para você dar instrução a quem está sofrendo, você precisa primeiro conversar com o grande e eterno Deus. Presta atenção nisso. Eliseu sai. Mas antes de Eliseu sair, o leproso está murmurando. Porque tem muita gente que é assim. Está doente, mas é murmurador. Está leproso, mas é murmurador. Se vale da posição. Tem dinheiro, mas é leproso. Tem posição, mas é leproso. Conquistou muitas coisas, mas quando chega em casa que você vê a sua realidade, você vê que não passa de um leproso. Ele está murmurando. Ele disse: eu pensei que eu ia chegar aqui e o profeta ia levantar as suas mãos e eu fazer uma oração ao seu Deus e colocar as mãos sobre a enfermidade e restaurar-me da minha lepra. Mas Naamã disse: não é como você quer, não. Você é bajulado lá na Síria. Aqui você é tratado como qualquer um. Porque na casa de Deus não existe esse negócio de privilégios não, viu? Você pode ser o Marajá das Arábia. Tem que pegar fila. E eu digo uma coisa para você. O faxineiro, às vezes Deus coloca na sua frente. Você pode ser empresário na tua empresa. Você pode ser advogado lá no seu escritório. Você pode ser o que você for, mas na casa de Deus tu não passa de servo. Naamã disse: olha, e deu a receita para ele. Você vai no Rio Jordão e você vai se banhar 7 vezes, vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Aí o homem, em vez de ficar feliz, ficou endemoniado. O homem
Em vez de ficar alegre com a receita do milagre, ele ficou atribulado, porque ele era soberbo, porque ele era, orgulhoso, porque ele se achava o bambambam. Tem gente que quanto mais ele é soberbo, mais ele se torna soberbo, porque tem muita gente que fica alimentando esta soberba, porque tem gente que fica alimentando o orgulho do orgulhoso e a soberba do soberbo. Trate todo mundo de igual para igual, não existe ninguém melhor do que ninguém. Ele pode ter dinheiro, mas o dinheiro dele não é seu, é dele. Ele vai fazer o que por você? Hein? O dinheiro dele vai para o seu bolso pelo fato de você bajular ele? Não vai. Aí o orgulhoso abre a boca. Porventura não são os rios de Abana e Farpá, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Ele despreza o Jordão. Ele está dizendo, por que eu vou me banhar nessas águas sujas e barrentas? O Jordão é rio de correnteza, águas barrentas. Mas, porém, quando você vasculha na Bíblia, o Jordão tem história. Eu quero ver ter história com as águas de Damasco, com os rios de Abana e Farpá. Não tem, mas no Jordão tem história para se contar. Deus estava dizendo, primeiro eu vou tratar o orgulho dele, depois eu vou curar da lepra. Primeiro eu vou tratar a soberba dele, depois eu vou curar da lepra. Porque o primeiro milagre não é feito no corpo, é feito aqui. É feito aqui. A gente precisa ser tratado. Essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar nos dias de hoje, nos dias atuais. Aí um servo que está de junto de Naamã diz para ele, meu Senhor, é a última oportunidade que o Senhor está lhe dando, que Deus está te dando. Se porventura ele mandasse o Senhor fazer alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria? O Senhor já bateu em tanta porta e não resolveu o problema. O Senhor já fez tanta coisa e não resolveu o problema. Ele só mandou o Senhor mergulhar no rio. E quem não para ouvir um servo, não vai contar o testemunho de milagre lá na frente. Porque tem gente que só quer ouvir gente grande, de patamar elevado, gente que tem estrela no peito, gente que tem coroa na cabeça. Quando se trata de ouvir um servo, neguinho tapa os ouvidos. Porque pra gente, o que vale é a patente, é a carteira no bolso. Só que Deus usa quem Ele quer. Ele fala através de quem Ele quer. Naamã parou para ouvir o servo. Hein? E se ele não ouvisse o servo, ele voltava para a Síria leproso. Do mesmo jeito. Só que ele ouviu o servo. Entrou no Rio Jordão. Rio Jordão, aquele que se abriu para Elias. Rio Jordão, aquele que se abriu para Eliseu. Rio Jordão, aquele que se abriu para a nação de Israel passar lá com Josué. Rio Jordão, que tem história de milagre, onde João Batista batizava o povo para o arrependimento do pecado. Rio Jordão, no dia veio o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E João Batista disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de abaixando e desatar as correias da sua sandália. De repente o céu se abre e uma voz brada no céu, eis aí o meu filho amado, nele a minha alma se alegra. E Jesus foi batizado no Rio Jordão. E Naamã deixou a lepra dele dentro do Rio Jordão. Mas ele não queria. Jesus entrou no Jordão e levou a lepra de Naamã. Levou minha lepra, levou sua lepra, levou os nossos pecados, porque a Bíblia diz que ele levou as nossas enfermidades, os nossos pecados e as nossas dores. Estava sobre ele. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós somos batizados nas águas por imersão. O nosso velho homem fica sepultado lá dentro das águas. Naamã precisava de um revestimento, precisava nascer de novo. Ele dá o primeiro mergulho, mas ele não vê nada acontecer. O segundo mergulho, ele não vê nada acontecer. No terceiro, ele não vê nada acontecer, porque o que Deus quer de nós é persistência, insistência. Deus está dizendo, não desiste, porque aquilo que eu te prometi eu vou fazer. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu tenho palavra.
Deu o quarto mergulho, não viu acontecer nada. Deu o quinto mergulho, nada. Alguém talvez até está dando risada dizendo, Naamã, coitado Naamã. Alguém até está dizendo, se Naamã não sair dali curado, vai ter problema para Eliseu. Vai ter problema para a menina quando ele voltar para casa. Aí Naamã dá o sexto mergulho, nada. O problema é que às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, e do nosso jeito não resolve. Você já viu aquelas pessoas que o pastor diz assim, ó, vem aqui na frente que quer receber a oração para Deus curar você da enfermidade. Tem um, dois que vai, mas tem outros que dizem assim, eu não vou não, eu recebo daqui mesmo. Não é do seu jeito não. Do seu jeito é na sua casa. Você manda na tua casa, na tua cozinha, no teu quarto, na tua sala. Mas na casa de Deus, nas coisas de Deus, quem manda é Deus. É do jeito dele, não é do nosso jeito não. Ele dá o sétimo mergulho. Quando ele dá o sétimo mergulho, que ele olha para a sua pele, a lepra desapareceu. A pele dele está como uma pele de uma criança. Imagina o general truculento, grosso, brabo, agora olhando para a sua pele e chorando. E agora, em vez de dar glória para os seus deuses, ele está dando glória para o Deus de Israel. Imagina o brado de alegria, de felicidade. O homem ficou tão feliz que ele queria até pagar Eliseu pelo milagre. Ele pensava que foi Eliseu que fez o milagre. A felicidade foi tanta que ele deu círculo de prata, circo de ouro, talento de prata e deu vestes finas para Eliseu. Profeta que é profeta não ostentava riqueza. Profeta não andava de vestes importadas, ostentando. Ele andava na simplicidade. E na maioria com roupa de saco. Para que é que Eliseu queria vestes reais? Para que é que Eliseu queria ouro se ele dependia de Deus, o dono do ouro e da prata? Ele queria pagar. E Eliseu disse, não, não quero nada. Não quero nada. Porque tem gente que é assim. Tem gente hoje que se acha vendedor de milagre. Tem gente que nem condição de fazer milagre tem. Mas fica aí fazendo live. Dizendo que é para botar na sua conta porque Deus vai lhe curar disso, vai lhe curar daquilo, vai lhe curar daquilo outro. E Deus cobra para curar alguém, E Deus cobra para fazer um milagre na vida de alguém. E Deus cobra para abençoar o casamento de alguém, pelo amor de Deus. Cabra mentiroso! Para com isso, rapaz! Eliseu simplesmente deu o endereço do milagre. Ele disse, vai no Jordão e mergulha. Quem vai lhe curar não sou eu não. Quem vai lhe curar é o dono do milagre. Não é pastor que cura, não é pregador que cura, não é profeta que cura, nada. Quem cura é Deus, é o Eterno. É Ele que cura. Aí Naamã pega as suas vestes, sua prata, seu ouro e vai voltar para casa, mas ele pede 2 saquinhos de terra. 2 sacos de terra de Israel. Para que é que ele quer 2 sacos de terra? Porque ele precisava chegar lá, na casa dele, e entregar para a menina. Ele tinha que dar o testemunho, eu tive na Terra Santa, mas agora eu vou fazer um altar, e neste altar eu não vou adorar mais Deus nenhum, a não ser o Deus de Israel. Presta atenção nisso aqui. Aí veio o infeliz do Geazi, o que era aspirante a profeta. Porque tem gente que nem é profeta, já fica se achando profeta, se posando de profeta. É igual muitos aí que não tem título de pastor, não tem carteira de pastor e fica botando no Face como pastor, aí bota na sua rede social que ele é pastor, aí fica se autopromovendo como ele é pastor. Para de mentira, rapaz, tu é um mentiroso. Se tu é presbítero, assume que tu é presbítero. Se tu é evangelista, assume que tu é evangelista, rapaz. Se tu é diácono, assume que tu é diácono. Tem vergonha de quê? De que é que tu tem vergonha? É auxiliar. Aí fica dizendo que é pastor. O mentiroso. Construindo uma base ministerial cujos fundamentos é a mentira. Eu, quando era diácono, eu dizia para todo mundo, sou diácono. Quando eu era presbítero, eu dizia para todo mundo, eu sou presbítero. E quando eu chegava na igreja, o pastor me anunciava como pastor,
Eu dizia logo no microfone, eu não sou pastor, viu, irmãos? Eu sou presbítero da igreja. Que vergonha nisso! Que vergonha há! Aí o infeliz do Geazi, o aspirante a profeta, que nem profeta era, porque tem gente que não sabe nem o que é ser profeta, não conhece nada de ministério profético, e fica batendo, eu sou profeta. Eu sou profeta. Para com isso. Tu é um vaidoso. Tu é um metido. Tu é um mentiroso. Hã? A Bíblia diz que um Deus separou para profeta. Nem todo mundo é profeta. Como nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Como nem todo mundo foi chamado para ser pregador. Não já viu que tem gente que vai pregar nas igrejas dos pastores e termina desviando as ovelhas? Desvia as ovelhas. Porque não sabe falar. Aí mistura coisa com coisa, confunde a mente do povo e termina desviando. Em vez de ganhar para Jesus, tira de dentro da casa. Porque não é só chamada. Se sua chamada é servir, sirva, rapaz. Se tua chamada é limpar o chão, limpe o chão. Se tua chamada é cuidar do som, cuide do som. Se tua chamada é tocar, toque. Agora, se tua chamada é pregar, se dedique ao ministério da palavra. Agora, se tua chamada é profetizar, vai para o monte, vai orar, vai jejuar, vai buscar para quando tu abrir a boca, o que sair da tua boca ser verdade de Deus e se cumprir na vida do povo. Mas não tem uma vida de profeta. Não vive uma vida separada de profeta. Quer dizer que é profeta? Você está pensando que a tua roupa te identifica como profeta, é? Hein? Tu está pensando que teu rosto te identifica como profeta, é? Profeta não tem veste de chamar a atenção de ninguém, não. Profeta tem a vida com Deus. Profeta tem vida de profeta. Aí o Geazi vai lá e diz assim, ó. O profeta disse que agora ele quer os negócios, os presentes. Ele quer a prata, ele quer o ouro, ele quer as vestes, ele quer tudo. Aí o Naamã curado, cheio de alegria, cheio de felicidade, não tinha dinheiro que pagasse o que ele recebeu, ele toma aí, pode levar. Porque tem gente que é assim, irmão. Se ele for orar por uma pessoa que está morrendo, ele quer uma oferta. Se ele for fazer uma campanha por uma pessoa, ele quer uma oferta. Aí sabe o que é que Deus mandou lhe dizer? Se preocupa não, que a lepra dele vai pegar em tu. Porque quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. O nosso ministério não tem que estar baseado somente no dinheiro, não. As nossas orações não tem que estar baseado somente no dinheiro, não. Aquilo que você faz para Deus ou presta serviço para Deus não tem que estar baseado somente naquilo que você ganha, não, rapaz. E o nome do Senhor é glorificado como? Naamã volta para sua terra, vou terminar, para a Síria. E quando ele chega na Síria, a menina que deu a referência do milagre, tu acha que Deus vai deixar os deles se passar por mentiroso, é? Acha? Não. Ele chega sarado. Ele vai dar um abraço na esposa. Ele vai lá, ele vai lá ver o seu rei, o rei da Síria, e vai dizer, agora eu estou restaurado, não tem mais lepra em mim. Ele vai dar um banquete, ele vai dar uma festa. E a menina, me diga aí, a menina, pastor, o que é que ela vai ganhar? A menina deu referencial do milagre. Tem momento que Deus coloca a gente numa situação difícil para poder a gente ser boca de Deus dentro deste lugar. Mas enquanto houver um coração que guarde ódio, que guarde mágoa, que guarde rancor, Deus nunca vai operar na vida de alguém. Precisamos arrancar a mágoa dos nossos corações. Não importa se o Naamã da tua vida te perturba, te persegue, te maltrata. Enquanto ele estiver maltratando, você vai dizer assim, tem um homem de Deus que está orando pela sua vida e pode orar para mudar a tua história. Enquanto ele te dá a referência do mal, você dá a referência do bem. Imagina quando ele chegou lá, ele olhou para a cara da menina e ele viu que por intermédio da menina, a vida dele foi mudada. Ele levou terra de Israel para fazer um altar, para a menina lembrar da sua terra, da sua pátria.
Historiador chega a dizer que esta menina foi-lhe concedida a liberdade e ser tratada como gente dentro da casa de Naamã. Ele não abriu mão da menina não, mas a menina não passou mais a ser tratada como escrava. A menina agora passou a ser tratada como gente da família, como filha do senhor Naamã. Você sabia disso? A menina agora não dorme do lado de fora, dorme do lado de dentro. A menina agora não dorme na senzala, a menina tem um quarto dela, um quarto particular. Ela não chama mais o Naamã de Senhor, ela chama Naamã de meu pai Naamã. Porque Naamã tinha aqui um ato de gratidão com aquela menina, que foi por intermédio dela que ele foi restaurada. Quem restaurou foi Deus, mas foi ela quem deu endereço. Deu endereço de milagre para alguém que está precisando. Seja a boca de Deus aonde você estiver. Acredite que na sua igreja ainda tem um homem de Deus, um homem de oração. Não olhe para as fraquezas do pastor, do seu líder, do seu dirigente. Não! Olhe para o Deus que está com ele. Deus não olha as nossas fraquezas. Ao contrário, Deus pega as nossas fraquezas e transforma em força. Não despreze uma menina sem nome. Não despreze um Jordão que você não conhece. Não despreze um profeta que não lhe bajula. Porque todo profeta bajulador é ganancioso, interesseiro e mentiroso. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, Senhor Criador dos céus e da terra, neste momento eu quero te louvar, Senhor. Eu quero bendizer ao teu nome. Eu quero magnificar o teu nome. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Visita, Senhor, esta pessoa agora na sua casa. Toma nas tuas mãos. Deus, se essa pessoa estiver sentindo dor, se essa pessoa estiver com alguma enfermidade, arranca, Senhor, o mal pela raiz. Neutraliza toda ação maligna. Neutraliza toda ação de enfermidade, espírito de enfermidade. É no nome de Jesus, parta em retirada. Deus, nós te pedimos, Senhor, toma o Brasil nas tuas mãos. Toma as autoridades nas tuas mãos. Toma os pastores nas tuas mãos, Senhor. Toma os presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares. Toma os missionários, as pastoras, as missionárias nas tuas mãos, os cantores, as cantoras, pregadores itinerantes e pregadoras. Todos aqueles que o Senhor levantou, Senhor, para trabalhar, meu Pai, no ministério, que fazem parte do teu reino. Deus, toma nas tuas mãos e dá vitória. Visita essa adolescente que está se cortando dentro do quarto. Visita essa adolescente que está se mutilando. Esta pessoa, Senhor, que perdeu o desejo de viver. Esta pessoa que pensa em arrancar a sua própria vida, que pensa em tirar a sua própria vida. Esta pessoa que está com o coração cheio de ódio, que está com o coração cheio de amargura. Quantos filhos matando os pais nos dias de hoje. Quantos filhos que não respeitam mais os seus pais. Quantos pais que perderam o amor pelos seus filhos. Ah, Deus, nos ajuda nesses dias. Nos ajuda a amar. Nos ajuda a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a dar o endereço do bem, meu Pai. Até mesmo para quem nos faz o mal. Porque essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência do teu reino. É por isso, Deus, que eu quero te pedir, toma nas tuas mãos a vitória, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amanhã, às 21 horas, nós estaremos aqui novamente, eu e você, pastor Carlos Matos, no Cantinho da Palavra. Deus abençoe. Amanhã nós estaremos com a palavra poderosa. Tenho certeza que você vai gostar. Fica com Deus.